Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você esteja lendo esse vídeo. Meu nome é Jander Pires, sou produtor executivo do canal Endireitei, essa comunidade de mais de 100 mil seguidores, patriotas, amigos, que nós fizemos ao longo de um pouco mais de um ano. Conhecemos pessoas do Brasil inteiro, de vários estados, várias regiões, inclusive regiões que supostamente tenha elegido aí o governo que aí está. Digo supostamente pelo motivo que vocês devem saber. Na manhã de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, recebemos o comunicado da plataforma do YouTube de que nosso canal teve a sua fonte, a sua monetização desativada. A gente sabia que era uma possibilidade concreta disso acontecer em razão de tudo que a gente tem visto aí de questionável, de errado. Porém, em decisão conjunta, eu e toda a equipe decidimos manter o trabalho que nós fazemos aqui para os nossos seguidores, de trazer a informação dos principais jornalistas, dos principais comentaristas políticos que nós tanto admiramos, e por isso a gente continua aqui com um trabalho firme, mesmo sem a monetização do canal, trazendo a informação importante e relevante do dia e dando o nosso comentário no fim. E hoje nós trazemos à tona mais um caso de suspeita de corrupção da equipe dos ministérios do governo Lula, o ministro de Comunicações Juscelino Filho, que tem uma suspeita de ter desviado até 20 milhões de reais do estado do Maranhão para a construção de uma pista que dá acesso à fazenda do ministro. Confira agora a matéria completa. O Ministério Público Eleitoral do Maranhão alega que Juscelino Filho, ministro das Comunicações do governo Lula, usou 565 milhões de reais do fundão eleitoral de forma irregular. O ministro teria apresentado à Justiça Eleitoral informações falsas para pagar 23 supostas viagens de helicóptero feitas durante sua campanha a deputado federal no ano passado. Ao prestar contas, Juscelino disse que todos os voos foram feitos por 3 cabos eleitorais. Reportagem do jornal Estado de São Paulo identificou, porém, que os nomes fornecidos por ele são de um casal e de uma filha de 10 anos que moram em São Paulo. A família afirmou desconhecer o político. Com a lista falsa de passageiros, Juscelino justificou o pagamento de 385 mil reais do fundo eleitoral para sua campanha eleitoral. O Ministério Público também cobra 180 mil reais utilizados no pagamento de despesas realizadas depois das eleições. A defesa de Juscelino, no Tribunal Superior Eleitoral, nega qualquer ilegalidade. Silvio Navarro, me atrapalhei aqui, porque é tanto milhão, bilhão, mil. A gente fica, às vezes, a gente se atrapalha. Perdão a quem nos acompanha. Mas a respeito desse caso, ainda ontem a gente comentou aqui no programa, né, que o ministro das Comunicações direcionou 5 milhões de reais das emendas de relator para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à fazenda da família em Vitorino Freire, no Maranhão. Paula, fosse um país sério, o ministro das Comunicações, assim como a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, já teriam saído dos seus ministérios, retornado à Câmara dos Deputados, um mês depois de estar no cargo, demitidos, exonerados do cargo de ministro e respondendo a processos no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o que é passível de cassação. Isso fosse um país sério, o Brasil não é. Eu me lembro, por exemplo, citamos ontem aqui no programa, que quando a Dilma Rousseff assumiu o seu ministério com 37 representantes, número parecido com esse do Lula, 3, ela já chegou tendo que demitir 6 ministros. E aí tinha de tudo. Tinha o Wagner Rossi, que era ministro da Agricultura, também, outra coisa mais ou menos parecida, um voo, um helicóptero. Tinha o Orlando Silva, da área do esporte, eles adoram uma onda no esporte. E esse daí também já tinha no currículo o dinheiro da tapioca paga com cartão corporativo. Tinha um ministro baixinho, Pedro Novaes, que veio da Câmara dos Deputados, quase que não chegou nem a assumir, porque no meio do caminho a imprensa que cumpria o seu papel naquela época, os grandes veículos de imprensa da época, noticiaram que ele apresentou notas indenizatórias na Câmara dos Deputados do Motel Caribe, né? Ele era do Maranhão, entre outros aqui, não preciso me alongar, Paulo, todo mundo se lembra do Antônio Palocci, que foi inclusive defenestrado pelo próprio PT, porque descobriram que roubou o caixa 2 do próprio PT. Então o que acontece é mais ou menos uma repetição, porque o Brasil vai voltando no tempo, 10,
20 anos no modelo petista de governar. Eles abrem a porteira, colocam todo tipo de apaniguados, companheiros, indicados por partidos. Esse veio do União Brasil, aquela lá veio do PTB, do PSD. Enfim, eles vão juntando tudo sem fazer o trabalho do Google, sem olhar se tem alguma ficha corrida, sem saber de onde veio, e aí dá no que dá, né? Mas são outros tempos. Eles vão ficando, eles continuam ministros de um governo que não governa. Essa é a grande verdade. Marco Antônio Costa, quero te ouvir em relação a esse caso. Caso seja provado aí que Juscelino Filho informou nomes falsos à Justiça Eleitoral, ele pode responder, por exemplo, por crime de falsidade ideológica eleitoral? Olha, Paulo, eu queria pegar carona no comentário do Silvio, que é impecável, né? Esse momento de déjà vu que a gente está vivendo hoje tem tudo a ver com aquela experiência do passado. Então, se a gente entende um pouco da nossa história, a gente lembra de algumas declarações, né? Ministro do Trabalho na época, falando que só saía do Ministério a bala. Situações como essa, onde você vê de maneira escancarada, incontestável, que houve, né, ilicitude, que houve a prática de algo sério. O que uma pessoa séria faz? Uma pessoa séria, eu gosto muito de utilizar também, a Ana Paula traz exemplos fantásticos dos Estados Unidos, né? O que acontece quando a pessoa tem o mínimo de vergonha na cara? Ela renuncia. Ela renuncia, vou cuidar da minha defesa, o que aconteceu aqui foi injusto, mas eu não quero prejudicar o governo. Só que não, aqui no Brasil, a gente se depara com um fenômeno que nem nas lojas americanas, né? É o capitalismo de compadrio. É que eu não sei como é que tá a briga dos oligarcas lá em cima, né? André Esteves querendo se tornar o próximo, aí você tem o pessoal do grupo 3G. Então eu não sei como que isso vai se desenrolar. Mas quando você vai para a política, tem a justiça de compadrio também. Então você acerta a nomeação de alguém que é do interesse de um determinado grupo para um Tribunal de Contas da União, que às vezes tem um vínculo com ministros, e você consegue aos poucos resolver, e vira uma espécie de deixa disso. Temas como esse, que deveriam ser levados a sérios numa república, são objeto de até escárnio. Eu imagino os ministros tomando cafezinho, no caso os ministros do Executivo, fazendo troça dessas manchetes. Falando, puxa, foi lá você aparecer no avião, você mandou a lista com nome falso, putz, como é que você faz um negócio desse? E eu não vejo o encaminhamento de investigações de maneira séria quando você vê a máquina inteira tomada por mecanismos de corrupção. Aí você tem o PT, que encarna a corrupção de maneira irrestrita, então ele vai sim estender os seus braços para a corrupção no ambiente privado, vai trazer de volta os seus campeões nacionais, e você vê o PT fazendo a mesma coisa junto aos demais poderes. Só que agora eles estão pós-graduados, eles têm pós-doutorado, eles passaram pela universidade toda, aprenderam como é que funciona, sabem onde que dá e não dá para mexer, e eles vão fazer isso de maneira ainda mais as manifestantes, intensa. Os patriotas então, que são presos, o que eu consigo enxergar isso daí é o seguinte: quando vê uma matéria dessa, eu fico pensando, poxa, que vantagem as pessoas vão pedir, como que esse cara vai ser chantageado para ceder algum tipo de espaço em alguma pasta ou fazer algum favor para os seus adversários políticos. Então, infelizmente, eu não vejo que isso será resolvido de maneira justa e adequada como deveria. Augusto Nunes, ministro das Comunicações, envolvido em mais uma polêmica agora. Precisa justificar R$500 mil para a Justiça Eleitoral. Uma frase muito repetida diz que a história se repete como farsa, né? Aqui no Brasil é diferente, é a farsa que se repete como farsa. O Silvio lembrou a questão dos ministros da Dilma. A Dilma Rousseff disse que estava, durante esse processo de demissão, demissões sucessivas de ministros, ela não queria demitir, não. O povo é que forçava, a repercussão da roubalheira é que forçava. Ela disse que ela estava fazendo uma faxina ética. Aí eu registrei que a Dilma é a única faxineira do mundo que gosta de lixo por perto, né? Como mostra a trajetória dela. Por incrível que pareça,
Isso que o Marco Antônio sugeriu agora aconteceu no Brasil e nem faz tanto tempo assim. Em 1992, 93, o presidente era Itamar Franco, o ministro-chefe da Casa Civil, Henrique Argrives, que era, além de ministro, muito amigo do presidente da República, foi denunciado aí, né? Disseram que ele estava envolvido num caso de corrupção. No mesmo dia da denúncia, o Itamar o chamou e disse, olha, eu não quero que meu governo seja envolvido nessas denúncias contra você. E o Argrives disse, olha, eu já preparei a carta de demissão, não quero ficar. Ele foi afastado, ficou 101 dias fora do governo, comprovou-se a inocência do Argrives e ele voltou ao cargo. Simples assim. Simples assim. Quem não deve, não tem. Afasta o ministro, porque senão o governo vira comparsa, ou pode virar, né, cúmplice. Afaste esse ministro Juscelino, tá, e se apure o que fez. Se for inocente, volta. Se for culpado, deve ser punido. Simples assim. Mas o Lula faz questão de não seguir uma frase que ele disse há muito tempo. Olha que é melhor não mentir, é mais complicado não mentir ou confessar a coisa, porque se você conta uma mentira, daí a pouco você precisa de mais uma para justificar a segunda, e aí você está enrolado em várias mentiras e não num caso só. O Lula faz o contrário do que pregou e é o grande exemplo que ele deveria agora usar como aula, né? Não deixa essa coisa crescer, mas vai crescer e vai envolver o governo. E vai ficar claro que o governo escolhe ministros pelo prontuário, não pela folha corrida, pela folha de serviços prestados ao país, porque aí não há nenhuma. Um gênio, né? Augusto Nunes, um gênio. Simplesmente ele resumiu ali, né? Quem não deve, não teme, né? Para que no período com o governo Bolsonaro foi assim, os ministros que estiveram envolvidos ali em suspeitas de malfeitorias foram afastados para que pudessem ter sido investigados. A mídia, né, a mídia tradicional, caiu matando a pau em cima aí dos ministros, né, suspeitos de alguma malfeitoria. Porém, o próprio presidente, em comum acordo com o seu ministério, afastou os seus ministros, para dar o exemplo. Inclusive, até hoje nada foi comprovado, porém, está lá livre para ser investigado. Nos ministérios do governo Lula, 9 ministros já foram indiciados, né, suspeitas de uma malfeitoria, corrupção. Tem ele, Flávio Dino, Fernando Haddad, enfim, tem uma lista de ministros do atual governo. O presidente que aí está, tem 2 ou 3 ministros que já foram são suspeitos aí de alguma malfeitoria, ou seja, a gente já conhece o modus operandi dessa turma e sabe que serão 4 anos, né, mais 3 anos aí muito difíceis. Foi como eu falei, estão tentando calar o nosso canal, nossa comunidade, porém, em respeito a todos os milhares, né, de seguidores que nós temos, a gente vai continuar tocando o nosso trabalho com muita obridade, com muita garra. Eu estou aqui, agora são 3 horas da manhã praticamente, né, fazendo esse recorte aqui para vocês. E para eles que pensam que irão nos calar, eu tenho uma mensagem muito importante de Marco Antônio Costa. Preste atenção. Eu acho fundamental que todo o esforço seja voltado para que exista de fato um reequilíbrio republicano. O que existe aqui é uma sanha autoritária de pessoas no executivo que têm o interesse de aniquilar opositores, de silenciar pessoas que se contrapõem a eles no plano das ideias, no plano acadêmico, no ambiente escolar. Quer dizer, a gente vive, do ponto de vista de guerra cultural, uma assimetria abismal entre conservadores e essas militâncias que estão super estruturadas e infiltradas no nosso tecido social. Mesmo que uma boa parte dos brasileiros
se considerem ou sejam conservadores, na defesa de princípios e valores conservadores, você percebe que o establishment, o sistema, a imprensa, o ambiente educacional, ele foi dominado por isso. E o governo, principalmente o petista no poder, eles são muito eficientes em trabalhar com figuras de linguagem. É a criação da Procuradoria de Defesa da Democracia. E você tem que ter alguém nesse ambiente que consiga, ao menos, travar pautas totalmente antidemocráticas que têm essa embalagem democrática, porque eles perceberam isso, né? Você embala com democracia, eu posso passar tudo que eu quiser, por mais autoritário, ditatorial, despótico que seja. E com essa mensagem eu encerro esse vídeo de hoje. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Caso tenha gostado do conteúdo, curta, comente, inscreva-se no nosso canal. A gente vai continuar aqui firme aqui no nosso trabalho de trazer informação para vocês de qualidade, fazer o nosso comentário. Enfim, serão 3 anos aí difíceis, mas estaremos firmes no nosso movimento para que a gente não esmoreça, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo.